Bom dia, igreja, graça e paz. É um privilégio a gente poder estar aqui junto, mais um domingo, mais uma semana que se inicia, e com o coração agradecido, voltarmos para Deus e poder reconhecer tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E hoje, se a gente pudesse dar um tema para essa mensagem, seria a arte da gratidão. A arte de sermos agradecidos. Essa semana você bem deve ter visto, aconteceu alguns eventos aí, algumas festas, né? Então você já sabe da Black Friday, você aproveitou lá e fez as suas comprinhas aí pela internet, aproveitou aqueles descontos ou foi no mercado. Mas antes da Black Friday ali você teve um evento chamado Thanksgiving, que é uma festa originária ali americana, onde alguns colonos ingleses, quando chegam ali em meados de 1600 para colonizar ali os Estados Unidos, eles começam a plantar as coisas na terra, mas decorrente daquele frio, decorrente de uma situação climática diferente do que eles estavam acostumados, o primeiro ano, olha, foi ruim, foi péssimo, e a colheita não foi produtiva. No ano seguinte, eles plantaram novamente, pediram ajuda das pessoas locais ali, e a produção foi melhor, eles puderam se alimentar bem, puderam comer. E então, na quarta-feira de novembro, instituiu-se, né, o feriado de Thanksgiving lá nos Estados Unidos, que é um feriado onde as famílias têm o costume de sentar à mesa e agradecer por toda a colheita, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito durante aquele ano. Na cultura hebraica você também vê isso na festa das primícias, onde isso era movido, só que acontece no primeiro semestre, né? Onde era movido diante de Deus a sua oferta primeira, e então todo o povo se alegrava diante de Deus, porque Deus tinha sustentado o povo até o início da colheita, e com gratidão também o povo judeu celebrava. Mas independente da data ou não, Deus quer que nós tenhamos um coração grato, um coração agradecido. E se você está com a sua Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, tem um versículo bem grandão, olha, diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Cristo Jesus para vocês, para nós, para mim, para a sua família. É muito fácil termos um coração grato quando a nossa mesa está repleta de comida, quando a nossa conta bancária está cheia. É muito fácil ter um coração agradecido quando a saúde na nossa vida, na nossa família está grande, a gente está esbanjando saúde. É muito grato quando tudo está bem com nossos filhos, é muito fácil ser grato quando tudo está bem no nosso trabalho. Mas e nos dias difíceis? Nos dias onde falta saúde, falta um pouco de recurso, falta a comida, ou você tem aquela vontade de comer algo e financeiramente não dá. E aí começa esse estilo de coração que Deus deseja que seja desenvolvido na minha vida e na sua. Um coração agradecido, independente da situação, ou do momento, ou da política, ou de qualquer situação externa. Deus quer que nós tenhamos um coração agradecido. O Instituto de Psicologia da Universidade da Califórnia, professor Robert Emmons, ele fez uma pesquisa interessante sobre a importância da gratidão. E ele elencou aqui 10 pontos rapidinho, só para você ver. Olha só, pessoas agradecidas ou pessoas gratas, elas são mais alegres, otimistas e felizes. Pessoas agradecidas ficam menos doentes, ou seja, a gratidão fortalece o seu sistema imunológico. Está ficando doente muito, pegando aquela gripe rapidão? Aprenda a agradecer, desenvolva o hábito de agradecer. Olha só, se você tem pressão alta, foi identificado nessas pesquisas que a pressão arterial diminui pelo fato de você agradecer. Quando você é ingrato, você fica com raiva, mas quando você libera a gratidão, diminui até a sua pressão arterial. Qualidade do sono é melhorada. A pessoa acorda mais disposta, elimina emoções tóxicas, né, como inveja, rancor.
aumenta a sociabilidade com as pessoas, você fica uma pessoa mais sociável, todo mundo quer ficar perto de você, porque você é grato. Elimina ou diminui bruscamente as sensações de isolamento ou de níveis de depressão. Melhora o seu relacionamento com pais, amigos e familiares. Como Deus é fantástico. Ele já sabia que isso era bom para a minha vida, para a sua vida, e Ele exige, Ele pede que a gente desenvolva esse coração grato. E aqui eu queria deixar algumas lições para que, como cristãos, a gente pudesse desenvolver essa gratidão no nosso coração. Lá no Salmo 19, é um salmo muito interessante, onde ele fala, olha, os céus declaram a glória de Deus, toda a criação, ela mostra a Deus. Você olha uma planta e Deus colore ela de um jeito diferente, você olha os animais, aí tem um leão com aquela jubona, aí tem a girafa com aquele pescoço alto, aí você vê um hipopótamo, que você fala, como é que esse bicho pode nadar? Ele nada rapidão na água, e você vê a criação de Deus fantástica. E sabe de uma coisa? Muitas vezes eu e você, nós somos treinados, tá? Durante a nossa vida a resolvermos problemas e não apreciar as coisas que Deus tem feito. Obviamente, toda situação tem algo que depende da minha execução, tem algo que depende dos outros, eu não consigo interferir, e tem algo que depende de Deus. O que está ao meu alcance, obviamente, você deve fazer, o que está ao seu alcance, você deve fazer. Mas é importante, muitas vezes, você parar, sentar e ter o coração agradecido, apreciar aquilo que Deus tem feito ao seu redor, aquilo que Deus tem agido. Você teve algum livramento essa semana, semana passada, mês passado? Às vezes você teve uma conta para pagar e no último horário Deus foi lá e interviu, agiu. Às vezes você tinha uma situação de saúde e Deus foi lá e curou. Olha só, 2 semanas atrás apareceu um nódulo, um carocinho na minha esposa. A gente foi no médico, fez o exame e eu vi que ela ficou triste aquele dia, né, por conta dessa situação. E a gente dobrou nosso joelho e começou a orar, pedir a Deus. E ela foi fazer uma outra mamografia ali para identificar o tamanho, essas coisas, e chegou na mamografia e não tinha nada. Deus simplesmente tirou. E a gente fica grato, nós somos agradecidos por tudo isso que Deus tem feito. A nossa primeira filha, Ana Rebeca, quando nasceu, lá em Manaus, a gente morava para lá, ela nasceu prematura, e quando ela nasceu, ela ficou 10 dias na UTI. E graças a esse período que ela permaneceu na UTI durante 10 dias, foi diagnosticado um problema na adrenal, né, na glândula adrenal, né, e ela teria que tomar corticoide o resto da vida dela inteira. E mais uma vez, diante de Deus, nós colocamos nossos joelhos, oramos, e passado algum tempo nós fomos na médica dela, na pediatra ali, e ela olhou e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o corpinho dela absorveu. Não, foi Deus que fez. A gente poderia contar vários e vários casos do agir, da intervenção de Deus na nossa vida, mas eu creio que na sua vida você tem essas experiências com Deus, e por isso o nosso coração deve ser grato, você deve olhar e ser grato. Lá em casa, quinta-feira a gente jantou junto, no Thanksgiving, e minha esposa fez um cartaz, com fotos de alguns momentos que Deus permitiu que a gente vivesse nesse ano, e foi gratidão. Poxa Deus, obrigado por Deus ter nos colocado nessa igreja, obrigado pelos novos amigos, obrigado pela oportunidade de servir, obrigado porque o Senhor nos deu saúde, obrigado porque o Senhor permitiu que a gente até viajasse, né? E foi em alguns lugares, e Deus é fantástico, né? E a gente começou ali a contemplar, a agradecer aquilo que Deus tinha feito pela nossa família, por nós. Mais uma lição que Deus quer ensinar para a gente. Lá em Provérbios 30, versículo 7, ele diz, Senhor, só parafraseando aqui, não me dê muito para que eu não me desvie, nem me dê pouco para que eu não vire pedinte, né, para que eu tenha dificuldade. E eu gosto dessa oração, está em Provérbios 30, de 7 a 9, porque assim, muitas vezes é muito fácil a gente se acomodar na bonança. E quando às vezes é cortado um pouco do seu salário, e eu sou autônomo, por exemplo, durante a semana, e às vezes não entra aquilo que você estava esperando.
entendeu? Ou às vezes entra mais do que você está esperando. Mas é muito mais fácil eu e você nos acostumarmos com a bonança. Quando você tem que diminuir um pouco, baixar um pouco o nível, cara, isso é complicado demais. Não sei para você, mas para mim, às vezes, é muito difícil, quando você tem que segurar um pouco. Não, essa semana não vamos comer fora, não. Semana não vamos fazer tal coisa, vamos segurar, né? Porque a gente tem que aprender a viver com aquilo que a gente recebe de Deus. Mas é importante ser grato e não se conformar com aquilo que a gente recebe de Deus. Obviamente Deus delibera, né, aos seus filhos conforme a porção dele, não é a minha porção, né, a porção de outras pessoas, mas Deus de bom grado derrama e abençoa os seus filhos. E a gente aprende na palavra que um coração generoso, Deus abençoa. E é interessante como essa igreja é uma igreja generosa, uma igreja que se preocupa em abençoar outras vidas, se preocupa em abençoar, né, outras frentes de missões, como a Carla bem lançou aqui. E é importante você estar envolvido, né, nessa parte de missões, envolvendo. E na matemática terrena, olha só como é esquisito, né? Se eu tenho R$100 e eu dou os R$100, eu perco R$100, não é? Eu tinha R$100, dei. Mas na matemática divina é esquisito, né? Porque você dá e a Bíblia diz que você abençoando ou sendo generoso, Deus te abençoa mais. Então é esquisito você desprendendo algo e Deus te dando mais, né? Na matemática celeste é completamente diferente. Mas Deus nos levanta uma bandeirinha de alerta, para a gente não se conformar só com dinheiro, ou só se conformar quando as coisas estão boas, né? Para a gente desenvolver e ter esse coração agradecido. E de preferência, né? Essa é uma oração que às vezes a gente tem até medo de fazer, né? Senhor, olha, eu não quero muito dinheiro para que eu não me desvie de Ti, mas também não quero pouco para que eu mendigue, né? Eu quero a porção exata para que meu coração permaneça fiel aos Teus caminhos. E aí, você tem coragem de fazer essa oração? Tem coragem aí de colocar isso diante de Deus, para que os seus pés no muito não se desviem, nem no pouco que você venha a roubar, que Deus te dê a medida certa e necessária para a sua vida, para que você ande cada dia mais perto dEle. Outro ladrão, né, de gratidão no nosso coração, a gente chama de vitimismo. Você bem conhece a história de Elias. Elias está lá e tem aquela questão lá dos profetas de Baal, e Deus mostra ali o seu poder, e Elias significa Deus é o Senhor, né? E o povo clama, olha, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, e você vê todo aquele evento, e depois Elias foge para a caverna. E ele começa a achar que só ele estava em dificuldade, porque Jezabel queria pegar ele lá, queria matá-lo, né? E é engraçado que no meio da conversa, Deus diz para ele lá em 1 Reis, capítulo 19, ele diz o seguinte, olha, Elias, não pense que é só tu, não. Eu guardei o coração de 7.000 homens que não se dobraram aos pés de Jezabel, nem adoraram outros deuses. Não é só tu, não. Você já parou para pensar que a maioria dos problemas, não é só você que vive, não? Não é só você que visualiza, que passa por aquilo, todo mundo passa. Quem já passou um luto na família? Quem já viveu uma doença pesada? Quem já perdeu o emprego? Não é só você. São fases e, obviamente, isso não é versículo, mas eu trago na minha vida, né? Se não é bênção, é lição. Se ainda não finalizou numa bênção, é porque Deus está tratando, está ensinando o meu coração em algo. Então é importante que a gente aprenda isso e não se vitimize, né? Fica lá no cantinho, poxa, só acontece comigo, céu, vida, né? Azar, né? Não, isso acontece com todo mundo, e se Deus permitiu que acontecesse na sua vida, é porque Deus quer trabalhar alguma área para que você amadureça, para que você cresça, para que você floresça. Sabe, todos os problemas que eu passei na minha vida, as dificuldades, eu não sei você, deixa eu dar um exemplo meu aqui. Olha só, o meu primeiro ano de casado foi um dos mais difíceis. Você acredita, olha só, você acredita que eu já briguei feio com a minha esposa por causa do lado do papel higiênico? Que eu queria que puxasse por cima, ela queria que puxasse por baixo. E nós brigamos feio, ficamos emburrados um com o outro por causa do papel higiênico. Então, a gente olha a situação hoje, dá risada, mas, poxa, o que vale um papel higiênico? Pode pôr 2 rolos, um para cima e um para baixo, né? E são situações porque faltava maturidade para a gente, nessa área. Então, Deus vai permitir que situações difíceis aconteçam para que você amadureça naquela área,
para que você amadureça, para que você cresça, para que você se desenvolva. Uma vez, tive que fazer uma prova na escola também, tinha que chegar às 7 horas, chegar às 7h01, o portão fechava, perdi só a primeira prova na vida, nunca mais perdi prova. Nos dias de prova eu saía cedo, mas aquele dia eu cheguei às 7h05 e perdi a prova. Então isso me ajudou a amadurecer no meu compromisso com o horário. Então perceba, né, que aquelas dificuldades são lições. E mais do que isso, todas essas dificuldades que Deus permitiu que acontecesse na minha vida e na sua, olha só que preciosidade, Deus vai colocar do seu lado pessoas passando por situações similares, e você, como um bom filho de Deus, como anunciador das boas novas, você vai falar: olha, o Senhor me ajudou e eu resolvi dessa maneira, Deus agiu, interviu, e vai ser assim. Deus está te treinando, Deus está te abençoando para que você seja canal de bênção, transborde vida na vida de outras pessoas. Então aprenda, né, a não ser vítima, mas olhar as situações sim como uma escola de Deus para te treinar. Hoje em dia, quando eu começo a passar por alguma área que Deus está me apertando, me ajustando, eu olho: Deus, abre meus olhos espirituais, que eu quero aprender logo isso aqui, né? Que tem lições que são doídas, né? Tem lições que Deus ensina de forma branda, mas tem lições doídas, né? Mas deixe o vitimismo do lado e deixe Deus ensinar o seu coração. Tenha e desenvolva um coração ensinável. Olha só, um outro ladrão de alegria, a gente chama de descontentamento. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? O carro do vizinho é sempre melhor, a família do vizinho é sempre mais feliz, mais bonita. E você e eu estamos inseridos onde existe hoje as mídias sociais e tal, e lá as pessoas só postam o que elas querem que você veja, mas não é a realidade da vida, não é a realidade. E muitas vezes você fica olhando para várias e várias mentiras, e não é verdade aquilo que Deus quer, e isso provoca um descontentamento no seu coração. E isso é a arma do diabo para te afastar de Deus. Olha só, lá em Gênesis capítulo 3, você bem conhece a queda da humanidade, e está lá a Eva passeando de bombeira, lá no jardim do Éden, perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando a serpente, o diabo vai lá e a tenta. Mas olha só, ele vai usando bem sutilmente: olha, você tem certeza, com falsas verdades ali, né? E ela: puxa, realmente eu estou descontente, puxa, realmente eu queria ser como Deus, puxa, realmente eu queria conhecer o bem e o mal, puxa, realmente eu não estou feliz. Foi isso que ela falou: realmente eu estou descontente com o que Deus me deu aqui até agora, e eu vou comer do fruto, em outras palavras. E isso muitas vezes afasta o seu coração de Deus, o descontentamento. Tenha, né, um coração agradecido, mesmo que sejam coisas simples, pequenas, né, que a gente não tenha esse coração descontente como o de Eva, mas que a gente tenha o coração agradecido a Deus. Olha só, outra dica preciosa aí. Eu não sei vocês, mas outro dia eu estava assistindo um jogo de vôlei, e era uma seleção africana que estava jogando com o Brasil, era vôlei feminino, a gente gosta de assistir vôlei lá em casa. Eu não sei se era a seleção da Zâmbia, do Quênia, era uma seleção do lado de lá. E o jogo estava mais ou menos assim, né? 25 para o Brasil, 5, né, para esse time. O Brasil estava dando uma lavada. Mas aquelas meninas estavam tão felizes de estar em quadra, que mesmo que elas tomassem ponto, parecia que elas tinham ganhado medalha de ouro, de tanta felicidade que elas estavam de ter a oportunidade de estar jogando um jogo de vôlei. E quando elas faziam ponto, assim, aquela alegria. E aquilo foi uma lição de vida para mim, porque não é sobre ganhar ou perder, mas é sobre o seu contentamento com a situação, com a oportunidade que Deus está te dando. Então, existe um estudo, né, e você pode bem reparar, depois você assiste. Você tem lá a equipe que ganhou medalha de ouro, super feliz e radiante. Você tem lá a equipe que ganhou medalha de bronze, feliz. E você tem a equipe que ganhou prata, triste. Mas prata não é melhor que bronze? Por que eles estão tristes? E tem vários e vários estudos sobre isso, como a prata é triste, como a prata é um símbolo de fracasso, porque você quase ganhou, mas não ganhou, mas você foi segundo, mas não importa, você quase ganhou. E aí existe essa questão de frustração. E olha só,
Frustração é o que eu queria falar, e Jesus trata isso de uma maneira interessante. Jesus está ali conversando no capítulo 10 de Mateus, está conversando com seus discípulos, e há um pequeno tumulto ali entre eles, brigando, Deus, quem é maior? Quem vai ser maior no reino de Deus? E os discípulos brigando por isso, já querendo pegar o alto nível ali, e Jesus, então, toma uma criança nos braços e diz, olha, enquanto o seu coração não for como o dessa criança, você não vai entender a essência do reino de Deus. E as crianças me ensinam todo dia, eu tenho um bocado de criança lá em casa, e são 3, que a minha outra já é adolescente. Mas olha só, a criança é legal, você vai na sala, eles trubica, briga, e depois está tudo amigo. Está conversando, brincando, está junto ali, e não tem diferença que nem às vezes a gente adulto cria, não, fulano é mais rico, fulano é mais pobre, não vão se misturar. Não, ele está lá brincando, está correndo junto, andando de bicicleta, e são melhores amigos, e são lições que a gente deve levar para o nosso coração. Todas as pessoas, como o Marcelo até falou na aula de manhã, nós somos iguais perante Deus, cada um com o seu dom, com o seu talento, mas nós somos iguais, parte de um corpo, parte de um corpo que tem a finalidade de anunciar e de mostrar Cristo, através das suas atitudes. Então não permita que a frustração te desanime, que roube a tua alegria, que roube a gratidão da sua vida, mas sim que você aprenda a crescer. Lá na minha empresa eu tenho um lema, aprendi na fábrica, pelas fábricas que eu passei, e lá dizia o seguinte, nenhum processo fabril é tão bom que não precisa ser melhorado. E eu olho e trouxe essa lição para a minha vida, olha, não exista nada na minha vida que eu não possa melhorar. Minha meditação com Deus está boa, mas pode melhorar, meu tempo de oração está bom, mas pode melhorar, e isso me ajudou de certa forma a tirar essa frustração de lado, porque se não está bom eu posso melhorar, vamos gastar mais tempo, vamos estudar, vamos preparar, e vai melhorar, um dia melhor que ontem, se você for melhor que ontem já está melhor, se você for 2 vezes melhor que ontem já está melhor, se você crescer um pouquinho no final do ano, você vai olhar para trás e você vai ver quanto você cresceu na caminhada com Cristo. Então use a frustração como uma alavanca para você projetar mais para frente, Então, só recapitulando aí, gaste tempo apreciando as coisas de Deus, não se conforme com as coisas boas, aprenda a ter o coração grato aí por tudo que Deus tem feito na sua vida. Não seja vítima, mas entenda que Deus usa as situações para o nosso desenvolvimento. Não deixe, que as situações do dia a dia criem descontentamento no seu coração. Entenda que a frustração ela é necessária para você crescer, desenvolver. E olha só, mais uma lição importante aí para a gente ainda continuar sendo grato. Cuidado com o perigo da comparação. Talvez você tenha, que nem eu, alguns filhos em casa, porque a fulana faz isso e a outra não faz, entendeu? Essa questão da comparação. Obviamente, a gente conhece nosso limite, sabe até onde a gente pode ir, mas é só uma dica de você ter um cuidadinho aí, na essência, tá? Porque é o seguinte, se eu me comparo com algo e eu sou melhor do que aquilo, meu coração vai ter uma inclinação para ser orgulhoso. E se eu comparo com algo e eu sou pior com aquilo, meu coração tem uma tendência a se frustrar, a ser ingrato. Então sim, é importante você fazer o benchmark, você olhar, ver onde você pode melhorar e seguir para frente estudando, melhorando, se desenvolvendo, mas tome cuidado com essa questão da comparação, para que isso não destrua aí o seu coração agradecido. É importante que a gratidão esteja no seu coração. E ainda nessa linha de raciocínio, para a gente já ir encerrando aqui a nossa mensagem de hoje, na arte da gratidão, a Bíblia narra um personagem muito interessante, que ele passou por inúmeras dificuldades, perdeu tudo o que tinha, perdeu seus filhos, ficou doente, cheio de feridas purulentas, e você pode olhar e às vezes pensar, puxa, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse na vida de Jó, por exemplo? Por que Deus permitiu que tamanha desgraça, que tamanha
fatalidade atingisse aquela família? E a resposta é simples. Está no capítulo 42, versículos 5 e 6 de Jó. Antes, Senhor, eu te conhecia, só de ouvir falar, mas hoje, Deus, eu tenho um coração grato por ter vivido uma experiência contigo. E deixa eu falar algo para você. Existem duas formas, tá? Você presentear ou você dar algo e você criar uma experiência. Quando você vai lá e cria ou dá algo, por exemplo, um presente de Natal, uma boneca, um iPad, um celular, sei lá, qualquer presente que você vai e entrega ali para o seu filho, para uma pessoa, você deu algo, e a pessoa, já comprovado cientificamente, ela recebe e fica feliz. A gente gosta de receber presente, todo mundo gosta, faz parte, é gostoso. Mas quando você cria uma experiência na vida das pessoas, ela é 20 vezes mais poderosa em termos de bem-estar, de hormônios que ela vai produzir na sua vida, como serotonina, ocitocina, hormônios de bem-estar que seu corpo precisa. Ela é muito mais importante. Lá em casa nós tínhamos um hábito, meu pai fazia isso com a gente tinha uma caixa de madeira, quadrada assim, 1 metro por 1 metro. Tem eu, tem a minha irmã e nós temos um irmão caçula, né, nós 3. E olha só, nossos brinquedos tinham que caber dentro daquela caixa. Quando estourava o limite da caixa, meu pai e minha mãe chegavam e falavam assim, olha, separe o brinquedo, que nós vamos no orfanato doar esse brinquedo. E aí a gente escolhia os que a gente não gostava, eram brinquedos bons, mas a gente escolhia o que a gente ia lá, meu pai e minha mãe pegavam a gente ia no orfanato e entregava. E eu tenho na minha mente até hoje o sorriso daquelas crianças recebendo um presente. E aquilo para mim era mais prazeroso, até hoje é mais prazeroso do que simplesmente o sorriso que você recebe quando dá um presente para um filho meu, né, para uma pessoa. Porque aquela experiência de uma criança que não tinha um pai, não tinha uma mãe, morava num lugar que a gente chegava e muitas vezes pedia até xixi, e você entregar e criar essa experiência junto com seu filho não tem igual. Isso produz um coração agradecido. Então, dentro, claro, das suas possibilidades, né, coisas são importantes, mas pessoas é muito mais importante, experiências são muito mais importantes. Você vai lembrar mais das experiências do que das coisas que você viu na sua casa. Prova disso, você lembra quando você era pequeno, se sua casa era organizada ou não era? Muitas vezes você não vai lembrar nem o tipo do chão, como é que era, né, a cor da parede. Muitas vezes a gente não vai lembrar esses detalhes, mas do tempo que seu pai gastava contigo fazendo uma atividade, o tempo que às vezes sua mãe gastava contigo fazendo uma atividade, essas experiências vão perdurar na sua mente até hoje. Você vai se lembrar. Eu lembro do tempo que meu pai gastava comigo jogando futebol, todo dia era sagrado, né? 20 minutinhos a gente jogava bola no quintal de casa, né? Acabava as refeições, a gente fazia um mutirão dentro de casa para limpar, arrumar a cozinha, e a gente tinha esses momentos em famílias, essas experiências, eu lembro até hoje com riqueza de detalhes, mas eu não lembro o que eu ganhei no Natal X, né? Quando eu tinha 10, 8, 7 anos, eu não lembro dos presentes, mas eu lembro dos momentos. Então, só estou fazendo isso para virar uma chave na sua cabeça, né? E como também foi falado pela manhã, discipulado é discípulo ao lado, né, Marcelo? Então, é caminhar junto. Quando o Deuteronômio 5 fala sobre a gente cuidar dos nossos filhos, assentado à mesa, ensinando, ministrando na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, é junto. É fazendo as coisas juntos, é criando experiências, para que os nossos filhos, os nossos amigos não conheçam ou não saibam só quem é Deus, mas que eles também tenham, assim como João, uma experiência concreta de quem era Deus. Antes eu só sabia quem tu era, mas hoje, Deus, eu te conheço, eu sei como você é, eu sei como tu faz, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito. Mesmo eu tendo perdido meus filhos, mesmo eu tendo perdido meus bens, mesmo eu tendo ficado doente, mas hoje, Senhor, eu sou grato porque tu fizeste isso e tu tinhas um propósito na minha vida. E que assim seja, não só na minha vida, mas na sua, na vida da nossa igreja, que Deus crie em nós um coração agradecido, um coração grato. E hoje você vai ter a oportunidade de colocar em prática, né? A hora que você estiver saindo daqui, você agradeça a alguém que te serviu nessa manhã,
Às vezes você tem filho, agradeça, né, a professora deles lá. Às vezes está saindo do estacionamento, né, agradeça o pessoal lá que deixou, está com a roupinha vermelha, está cuidando dos carros ali. Tem gente da recepção trabalhando. Agradeça, seja grato pela vida dessas pessoas. E você vai ver como isso faz bem para a sua vida também. Libere gratidão. E que nessa semana que se inicie, não só aqui na igreja, mas você também dentro do seu lar, seja grato ali pelo seu marido, seja grato à sua esposa, seja grato aos seus filhos, crie, né, esse hábito da gratidão dentro do seu lar.